Olá, povo de Deus, quero cumprimentar a todos vocês que estão me assistindo agora, onde quer que você esteja, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje vamos falar sobre os crentes. Vamos falar sobre os 4 tipos de crente que existe. Você sabia que existe pelo menos 4 tipos de crente hoje no cristianismo? Primeiro, o crente pessoa natural. Segundo, o crente espiritual. Terceiro, o crente carnal. E quarto, o crente em Cristo. E eu vou explicar o porquê disso tudo, tá? Você vai aprender muito com o vídeo de hoje, com a mensagem de hoje. Amados, para entendermos melhor este assunto, vamos recorrer ao Manual do Criador, a Bíblia. Tá? Neste manual a gente vai encontrar todas as respostas que a gente precisa. Vamos primeiramente no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas a pessoa que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Aqui, amados, o apóstolo Paulo estava falando do homem natural, que é um indivíduo em estado natural, sem o Espírito Santo de Deus. É o homem ainda não regenerado, isto é, que não nasceu de novo, não nasceu da água nem do Espírito, ainda não tem a habitação do Espírito Santo de Deus nele. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9 a 10, Paulo fala o seguinte, presta atenção: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos, capítulo 8, versículo 9 a 10. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa fica desligada de Deus. Isto é, fica na carne. A pessoa que está desligada de Deus, ela não tem a mente nem o caráter de Cristo. Tem muita gente que está me assistindo agora que fala categoricamente que se converteu a Cristo. Você aí do outro lado, você se converteu verdadeiramente? Eu te pergunto. Tem muitas pessoas que dizem que se converteu, mas que na verdade continua, se não em todo ou em parte, com a sua vidinha de antes, agindo como agia antes, continua no seu ver, com aqueles pecadinhos insignificantes, e acham que estão no Espírito, mas não estão. Não há mudança, não há transformação, não há luz, se você não estiver no Espírito. Eu faço aqui um apelo a você do outro lado que é um líder espiritual. Você que é pastor, pregador, evangelista, diácono, obreiro. Vou fazer um apelo a vocês. Vamos pregar a verdade de Deus para as pessoas. Vamos! É lógico que não podemos generalizar. Mas o que está acontecendo hoje em nosso meio, irmão, é muitas pessoas pregando heresias, mentiras, distorcendo a palavra de Deus.
É poucas as pessoas que pregam verdadeiramente a verdade, que prega verdadeiramente os ensinamentos de Jesus na íntegra. Muitos pregam heresias. Se você está no Espírito, você consegue identificar isso e se livrar desse tipo de coisa. Reter o que é bom, como Cristo nos ensinou. Agora vamos falar do homem espiritual, que é o homem regenerado, o que nasceu de novo, nasceu verdadeiramente da água e do Espírito, isto é, uma nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A pessoa que é espiritual, irmão, o Espírito Santo habita nesta pessoa. E ela tem o pensamento, a mente e o caráter de Cristo. Porque ela abandonou a carne, ela não está na carne, ela não está nas paixões da carne, mas sim no Espírito. Em Romanos 8:9 diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Isto é, se quisermos ser justificados por Cristo, se quisermos salvar nossa alma, se quisermos ser filhos de Deus, temos que estar no Espírito e não na carne. Tem muita gente que finge que está no Espírito, pensando que engana a Deus, mas que no fundo seus atos e seu caráter denuncia. Gálatas 4, 6 a 7 diz o seguinte: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo. Assim que já não és mais servo, mas filho de Deus. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 6 a 7. Aqui fica claro, amados, para nós, a necessidade de buscarmos o Espírito Santo de Deus, para que possamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isto é, ser reconhecido como filho de Deus. Agora eu te pergunto, você quer ser filho de Deus? No Evangelho de Deus, capítulo 3, versículo 1 a 7, diz o seguinte, acompanha comigo aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar ao entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, de novo, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 7. Aqui, irmãos, Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele era inteligente, muito culto, mas não tinha um entendimento espiritual. Por isso, ele indaga Jesus: pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Nascer de novo? Aqui, meus amigos, meus amados, é nascer da água do Espírito. Isto é, ser uma pessoa espiritual, arrepender-se de seus pecados. Sabe aquela vontade de mudar, de ser bom, de ser útil, de ser um instrumento nas mãos de Deus? A pessoa, quando nasce de novo, ela muda. Ela é transformada pelo Espírito Santo e passa a refletir o caráter, a mente e os pensamentos do Cristo. Tudo porque o Espírito Santo de Deus vive nesta pessoa.
Assim é. Agora, vamos falar do crente carnal. Vai lá para a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 4. O crente carnal, que é o crente que ainda não é maduro, mas é espiritualmente menino, imaturo. Por isto, age impulsionado pela natureza da carne, ou humana, propiciando uma guerra da carne contra o espírito em si mesmo. Olha o que diz em 1 Coríntios 3, 1 a 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, 1, 4. A verdade é, amados, que precisamos sacrificar a carne, sacrificar as nossas vontades, nossas paixões, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. E uma vez habitando em nós, ele passa a produzir os seus frutos. E de agora em diante, nós possamos ou passamos a refletir o caráter de Cristo. Passamos a andar como o Espírito Santo de Deus nos direciona. O Espírito Santo de Deus vai nos dando palavras certas na hora certas. Se tu fala palavrão, tu passa a não falar mais. A nossa vida agora é em Cristo. O Espírito vai nos proporcionando uma relação íntima com Cristo. Olha o que diz em Gálatas 5, 22 a 25. Aqui está relacionado os frutos que produz o Espírito Santo numa pessoa, amados. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aqui, meus amados, está o resultado da pessoa espiritual. Quando ela está no espírito, ela é amorosa, ela vive mais, ela é boa, ela tem fé, ela crê em Cristo Jesus. Ela é mansa e humilde de coração, ela é temperada em suas palavras. E a palavra diz que contra essas coisas não há lei. Este é o caráter de Cristo. E mais, os que crucificam a carne e suas paixões e vontades, vivem em espírito, isto é, em comunhão com Deus, em relação íntima com Deus. Mas o que é uma relação íntima? Intimidade é estar perto, não é? Compartilhar tudo, é viver diariamente com alguém, e neste caso aqui é Deus. É viver ao lado de Deus diariamente, o tempo inteiro, o tempo todo. O tempo inteiro com Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Esta é a pessoa espiritual. Esta é a pessoa que vive no Espírito. Agora vamos falar da pessoa em Cristo com a mente em Cristo. Todo crente genuíno, verdadeiro, tem a mente e o caráter de Cristo, certo? Porque nele habita o Espírito Santo de Deus, que nos faz discernir espiritualmente todas as coisas, comparando as coisas espirituais com as espirituais, porque o Espírito Santo, amados, que habita nele, que dá o discernimento e o entendimento espiritual a este crente, reflete tudo o que é dele na pessoa. Por esta razão é que você vê, às vezes, um doutor da lei,
É uma pessoa com grande formação acadêmica, muitas faculdades, mas que não compreende as Escrituras, não sabe discernir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espiritual. E ele precisa estar no Espírito para compreender, para discernir as coisas espirituais. Muitas vezes você vê um irmãozinho que recém aprendeu a ler. Está nos primeiros ou nos segundos passos na espiritualidade. Tá? Mas ele consegue interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, corretamente, espetacularmente. Parece que é o Espírito Santo falando quando esse irmão prega. E ele recém aprendeu a ler. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está nele. Esta pessoa nasceu de novo. Esta pessoa se rendeu ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito passa a agir nele, passa a falar através da boca dele, passa a colocar as palavras certas na boca dele. É o Espírito que fala, que usa o corpo, a mente, a alma, o Espírito dele na hora da pregação. É assim que funciona, amados. Jesus Cristo foi quem pediu ao Pai que enviasse o Consolador, isto é, o Espírito Santo de Deus, para permanecer conosco, para sempre, para nos guiar no caminho certo e em toda a verdade. E este Espírito Santo, amados, é o nosso alvo. É para ele que temos que correr, que buscar. Temos que buscar diariamente. Temos que nos aperfeiçoar na presença de Deus para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. E nós possamos produzir os frutos do Espírito. Anota aí: amor, alegria, paz, vida longa, coração bom, bondade, fé fortalecida, mansidão e temperança. Se você tem amor no seu coração, meu amado, minha amada, você já tem um item do Espírito Santo, dos frutos do Espírito. Se você é alegre, é uma pessoa descontraída, que dá glória a Deus, que dá graças a Deus pelo simples fato de você estar respirando todos os dias, você tem mais um fruto do Espírito. Se você é uma pessoa pacífica, que tem paz no seu coração, que acorda em paz, que transmite paz, você tem mais um fruto do Espírito. Se você cuida da sua saúde para ter vida longa, se você cuida de si, cuida em viver bem, não se meter em confusão, evitar as coisas que atrapalham a vida do ser humano aqui nessa terra, você tem mais um fruto do Espírito. Se você tem um coração bom, se você alcança para uma pessoa necessitada algum alimento, às vezes tem pessoas que não dá, não. Se quando alguém necessitado lhe pede uma esmola, por exemplo, e você não dá, o teu coração não é bom. Não é bom. Mas se você tem um coração bom, que se compra digamos assim, a situação do irmãozinho que está numa situação difícil, que aquilo dói em você por ver o teu irmão numa situação difícil, o teu coração é bom. Aí você tem mais um fruto do Espírito, certo? Se você tem uma fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo, em Deus, se você crê verdadeiramente em Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você tem mais um fruto do Espírito. E se você é manso de coração, se você não é aquela pessoa estourada, que quando alguém fala que você é feio, você fala 10 ou 12 palavrão em cima, se você procura confusão, se você procura brigas, procura retalhar o teu irmão que fez mal para você, você não é manso não. Mas se você é uma pessoa mansa, você usa a mesma estratégia de Cristo. Se alguém te dá um tapa na face, dê outra face. Se alguém te pedir a túnica, a capa, dê a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 10 km, caminha 20. Aí você é manso. Aí você tem mais um fruto do Espírito. Se quando alguém lhe fazer um mal para você, você não pagar esse mal com mal, você é manso.
E a temperança? O que é a temperança? Ai, esse é o último aqui. Cristo é estratégico. O Espírito Santo é estratégico. Colocou essas palavras aqui, ó, na boca do apóstolo Paulo, que veio aqui para o Evangelho. A temperança. Quem aí do outro lado é temperado? Quem que nunca se condenou pela própria boca, por falar o que não deveria? Quem que nunca, aí do outro lado, brigou com a esposa, com o marido, falou algo e se arrependeu? Se você tem a temperança, se você é temperado, meu irmão, você mede as tuas palavras, você tem equilíbrio emocional, é mais um fruto do Espírito, entendeu? Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você produz frutos, os frutos do Espírito, que é tudo isso que eu acabei de falar. Resumindo, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.